Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Que nós possamos elevar nossas mentes e os nossos corações, podendo, nesse instante, aproveitar da melhor maneira possível as vibrações que se faz nesse ambiente e que proporciona para todos nós oportunidades de reenergizar, de pensar um pouco em como foi nosso dia, como foi nossa semana, como estamos aproveitando as oportunidades que nos são constantemente dadas pela espiritualidade, momentos que nós nem sempre sabemos avaliar, nem sempre conseguimos estar atentos para perceber as oportunidades que surgem no nosso dia a dia. Então, cada vez que nós adentramos a casa espírita, nós deveríamos nos lembrar disso, lembrar de que aqui nós chegamos, aqui nós estamos reunidos, estudamos a doutrina, buscamos a compreensão, mas ela acontece na vida. Ela acontece por onde nós estivermos, nos lugares onde nós estivermos, assumindo as nossas atividades. É a melhor forma de desenvolver o espírita que somos. Com certeza somos espíritas, mas por isso mesmo estamos em constante trabalho de renovação. Este é o ensinamento, acho que prioritário, que a doutrina traz, nos mostrar a necessidade de cada um de nós fazer o trabalho que compete. Nós desejamos um mundo de paz, um mundo onde reine a tranquilidade, mas ela, fundamentalmente, ela tem que começar no coração de cada um de nós. Não sendo assim, nós não conseguiremos atingir esse objetivo que muitas vezes é apenas um sonho, porque não estamos conscientes de que é da nossa responsabilidade, é da nossa competência fazer o que pudermos para domesticar a nós mesmos, conduzirmos-nos da melhor maneira, pautado nos ensinamentos do Evangelho, e que mais tarde a doutrina dos Espíritos trouxe para nós uma clareza que, sem dúvida, facilitou bastante o nosso trabalho. Difícil executar uma tarefa quando a gente pensa que ela é da responsabilidade, do encargo de outros. Então, durante muito tempo, nós julgávamos que a responsabilidade era de Jesus e que ele tinha feito a parte dele e que a gente fazia a nossa, dizendo um Pai Nosso quando em vez. Mas não é bem assim. Ele sempre faz a parte dele, mas não dispensa que cada um de nós faça a que nos compete. Estamos no estudo da Gênese, por agora, nos dias de sábado, me parece, e hoje nós estamos quase no final, estamos já no capítulo 17 da Gênese, que vai falar da ruína de Jerusalém, do templo de Jerusalém, que está citado no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, e que inúmeras vezes nós já ouvimos comentários acerca disso, de como aconteceu, como se deu. Muitos imaginam que isso tenha sido como para, de alguma forma, agredir ou penalizar os judeus, mas se nós estamos estudando a doutrina, se nós estamos procurando a compreensão das mensagens que Jesus trouxe para nós, nós sabemos perfeitamente que ele nos ensinou que Deus é um Pai de amor, misericórdia, justiça, e se ele é amor, justiça, misericórdia e tantos outros atributos, certamente ele não faz nada ou não permite que aconteça coisa alguma que seja para o nosso sofrimento ou para nos punir por alguma coisa. A doutrina nos ensina a perceber oportunidades de nos reestruturarmos, de buscar qual é o caminho mais eficaz para que nós possamos realizar as conquistas que desejamos. E nós encontramos, naturalmente, nos livros que compõem a doutrina dos Espíritos, esclarecimentos
sobre essa situação. Nós sabemos que a Terra, em dado momento, Deus achou por bem que ela passasse a existir e foi colocada sob a responsabilidade do Cristo Jesus, para que ele pudesse conduzir da melhor forma possível, estruturar como se daria esse progresso e, naturalmente, estes altos mensageiros do Senhor têm competência de sobra para poder realizar uma obra e poder proporcionar a oportunidade a todos aqueles que ali se encontram de se desenvolver. E nós sabemos que esse desenvolvimento foi acontecendo gradativamente, e os diferentes tarefeiros trabalhando para o desenvolvimento deste orbe, até que ele se tornou propício a uma faixa de tempo de maior aproveitamento, onde pudesse aqueles espíritos primitivos que aqui estavam e que vieram gradativamente alcançando diferentes etapas até o princípio do Homo sapiens, veio chegando a este princípio onde nós já teríamos condição de receber um impulso a mais, um desenvolvimento a mais. E como nós sabemos, graças aos esclarecimentos que a doutrina proporciona, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo que fala das diferentes moradas. Então, nós estamos na Terra e não temos dúvida, imagino que ninguém tenha dúvida, de que nessa infinidade de mundos que povoam o universo, existe vidas em tantos outros mundos. Não temos qualquer dúvida disso. Já compreendíamos isso antes da doutrina e a doutrina veio fortalecer, porque nos mostrou a grandeza do universo e que não teria utilidade se só existisse possibilidades de desenvolvimento e um pequeno orbe que está em uma galáxia nem tão grande como a nossa, a Via Láctea. Então, existe vidas nos diferentes mundos e com as mesmas possibilidades que nós aqui estamos. Nós, então, costumamos dizer nas nossas reuniões, dependendo do estudo que estamos fazendo, que nós estamos evoluindo e gradativamente mudando de faixa. Já fomos um orbe primitivo. Depois de primitivo, passamos a um orbe de expiação e provas e dizemos sempre que estamos a caminho de um mundo regenerado, que é naturalmente um mundo também transitório. Nós estamos sempre transitando de uma para outra faixa à medida que evoluímos, à medida que buscamos o conhecimento e mais do que o conhecimento, que buscamos a aplicação desse conhecimento. Porque se fosse só por conhecer, bastaria ser um doutor de qualquer ciência que estaria garantido o seu bem-estar, a sua harmonia e a felicidade. Mas, na verdade, não basta o conhecimento, seja em qual for a área. Ele é fundamental porque nos proporciona, nos impulsiona ao desenvolvimento, mas é preciso a aplicação do que nós estamos buscando aprender. Então, nos é ensinado que na medida que nós avançamos e já tínhamos possibilidades de abarcar um conhecimento maior, mas era muito rudimentar os princípios que havíamos ainda desenvolvidos no espírito que somos. Então, espíritos que tinham necessidade de uma nova morada por não terem se adequado ao mundo em que se encontravam, vieram, como nós encontramos nas obras que a doutrina nos oferece, especialmente através da literatura que veio por Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e tantos outros mentores, trouxeram então para nós um conhecimento, especificamente no livro A Caminho da Luz, que não está nas obras básicas da doutrina, mas, no entanto, nas obras básicas tem sim a colocação das diferentes moradas, dos diferentes planos que nós
nos desenvolvemos tanto no aspecto espiritual como também em mundos físicos tais quais este que nós estamos. Em um destes orbes, tendo chegado ele à condição de que os seus habitantes já pensavam no bem, como a maioria pensava no bem e trabalhava pelo bem não seu, como nós fazemos, mas trabalhava pelo bem de todos, que este é o diferencial de um espírito já num processo de evolução. Ele pensa no bem-estar de todos, trabalha pelo bem de todos e pensa no bem em qualquer situação. Nós naturalmente percebemos a diferença que há ainda para a maioria de nós, pelo menos para mim, que nós pensamos naturalmente no bem, nós desejamos o bem, mas há momentos que ainda não. Há pessoas, as circunstâncias, que nós nos contemos para não desejar o mal. Porque ainda não estamos, a maioria de nós, devidamente educados a ponto de entender que o bem real é aquele que se estende a qualquer coração, independente do que ele nos ofereça, seja a nós pessoalmente ou a sociedade. Então, estes espíritos que compunham, como nos é dito nesta obra, A Caminho da Luz, eles eram de Capela, um destes mundos que povoam o universo e que havia atingido um patamar onde aqueles espíritos estavam de forma não adequadas ao pensamento, ao desenvolvimento e causava naturalmente transtorno para os que estavam e para eles mesmos que não estavam na mesma faixa de desenvolvimento moral. Todos bastante intelectualizados, muito conhecimento, mas infelizmente nem todos tinham aquele desenvolvimento moral satisfatório, a moral, naturalmente, que Deus nos envia para todas as pessoas, em todos os orbes, para todos que estão se desenvolvendo. Então, na misericórdia infinita divina, para qualquer ser que não alcance aquele patamar desejado em uma esfera, ele é naturalmente levado para outro que esteja na mesma situação vibratória, que tenha as mesmas possibilidades para o desenvolvimento daquele que, naquela circunstância, não alcançou o patamar que deveria. Nós, naturalmente, não alcançamos por faltar empenho. E não somos obrigados a ter esse empenho. Então, como não somos obrigados a ter empenho e como o livre-arbítrio nós exercemos ele como nos convém, como nós achamos melhor, muitas vezes nós não estamos aptos a entrar em um outro padrão vibratório. Então, aconteceu que esses habitantes tiveram a oportunidade de vir para a Terra. Naturalmente, para eles que vieram de um orbe muito mais evoluído, de um mundo onde a condição de vida era completamente diversa, encarnar na Terra, em um lugar onde os habitantes, então, que compunham os diferentes continentes, eram recém-saídos da completa animalidade, com corpos tão diferentes, tão grosseiros, comparado com o corpo sutil que eles já conseguiam naquele mundo, naturalmente era motivo de grande dor. E muito tempo ficou chamando como os degradados, os exilados, que dá a impressão de que estão sendo punidos, que estão sendo sacrificados. Mas, na verdade, este sacrifício, essa punição pode ser pela ótica daquele que passou a habitar em um mundo com uma estrutura tão difícil e tão complicada. Mas, na verdade, é a misericórdia divina atuando para que ele possa ter a oportunidade de crescer, de se desenvolver. E então estes povos que aportaram na terra estiveram em diferentes lugares e passaram a desenvolver-se e a proporcionar desenvolvimento aos habitantes que aqui
estavam e que eram os primitivos deste mundo. Entre estes, havia um povo que era um tanto mais evoluído, porque além de ter o desenvolvimento das ciências, também tinha a compreensão de um Deus único. Tinha a compreensão que havia um Senhor que regia e que organizava tudo o que acontecia e que eles tinham este conhecimento e se achava, por isso, superior aos outros que cultuavam diversos deuses, que tinham uma impressão completamente diversa, e por essa razão, naturalmente, tinha que ter uma razão para que eles deixassem esse mundo. A maioria deles era naturalmente o orgulho e o interesse em prol ou de si mesmo ou do povo e que estava reunido. Porque essa ideia de mantermos uma separação, como infelizmente ainda existe ainda hoje, por exemplo, muitas pessoas do Nordeste ou do Sul não apreciam um ao outro, mais as pessoas do Sul do que as do Nordeste, mas é bem verdade que existe esse preconceito contra pessoas de uma ou de outra região. Então era isso. Ainda hoje é isso. Então eles se achavam superiores aos outros povos porque tinham esta compreensão e achavam que por isso poderiam deter, né, todas as benesses de Deus. E esperavam, passaram por muitas dificuldades desde sempre. Porque se naturalmente o nosso maior defeito, a minha maior dificuldade é o orgulho, eu vou precisar experienciar situações que me façam sentir humilhada, para que eu perceba que existe esse orgulho ainda dentro de mim e eu possa trabalhar essa situação e modificar essa paisagem íntima. Mas, infelizmente, isso não aconteceu tão rapidamente. Desde priscas eras, eles passaram a ser este povo, que eram os hebreus, né, que formaram ali aquele agrupamento, que se desenvolveram, se achavam então superiores a todos os outros, ainda continuavam com esse pensamento e pensavam que todos os privilégios e todas as situações de riqueza, de prosperidade, tudo era para si. Mesmo quando eram escravizados por diversos povos que atacavam, que dominavam, como era muito comum, e ainda hoje. Então, geralmente, naquela época, as pessoas que eram de determinada localidade, quando aquela região era tomada por outro povo, saqueavam tudo, tomavam os tesouros e escravizavam os habitantes. E assim os hebreus foram escravizados através da história diversas vezes. Até chegar à época da prometida chegada do mestre, que ele esperava que fosse aquele que viesse trazer realmente a supremacia para o povo hebreu, para os judeus. E esperando este Messias, naturalmente eles esperavam, apesar dos textos evangélicos mostrarem que esta prosperidade em muitos pontos, que esse avanço e que esta conquista era de ordem espiritual e não de soberania em questão de nações, de dominar nações, eles imaginavam que seria um domínio das nações, das demais nações, que as outras nações então seriam subjugados a eles, porque agora o Senhor tinha enviado o Messias, que iria libertá-los e iriam governar e naturalmente dar todas as regalias de comando para eles, nada mais justo. E chegou Jesus e trouxe uma mensagem que de forma alguma calava aqueles corações que se achavam superiores, que se imaginavam dignos dos favores celestes e que queriam esses favores pelo aspecto material. Queria que tivesse a prosperidade, que tivesse o domínio sobre todos os outros povos na terra. Queria, afinal, já havia sido prometido, né, que iriam herdar a terra
Então eles esperavam por isso. Esperavam pelo domínio da terra. Por essa razão, não aceitaram a Jesus. Ainda hoje, entre este povo, alguns não aceitam Jesus, a maioria não aceita, porque esperam aquele que vai trazer para ele a colocação que eles precisam na terra. E assim, quando foi estabelecido, Jesus veio, foi levado à cruz, como nós bem sabemos, e cada vez mais renegado por aqueles que não podiam aceitar. Especialmente o povo em geral, não, porque sofria. E por sofrer, naturalmente era mais dócil. Mas tinha aquela elite que não podia aceitar aquele fracasso. Aquele judeu que chegava justamente com uma proposta completamente inversa, e que trazia vergonha para eles, por morrer de forma indigna, por não ter nenhum poder, por ser filho de carpinteiro, e por todas essas coisas que eram vergonhosas, eles não podiam aceitar. Desta forma, trabalharam e conduziram a situação para que Jesus fosse assassinado como foi. E Jesus, um pouco antes, quando estava justamente que é o conteúdo desse capítulo 17, que é quando narra que Jesus passava por ali e que estava diante do templo e que os apóstolos começaram a elogiar aquela arquitetura maravilhosa, e é quando Jesus fala exatamente da situação que Jerusalém estava sendo sempre oferecida a ela oportunidades e ela recusava. Então ele vai falar das dificuldades futuras que vai passar este povo pela sua rebeldia, por não conseguirem aceitar, por não conseguirem entender, por não receberem a mensagem, apesar de terem sido os primeiros a ter a compreensão de Deus, não conseguiram perceber que aquele que ali estava com aquela proposta era, sem dúvida, o enviado de Deus. Era o que veio para transformar verdadeiramente as criaturas, porque proporcionava este olhar para dentro de si mesmo, para as conquistas imperecíveis. Então Jesus falava em falar do futuro, prever o futuro, na verdade acontece até os nossos dias. Claro que existem previsões das mais variadas, existem algumas que merecem créditos e outras de forma alguma, mas sem dúvida a de Jesus merecia. Não é nada de milagroso, milagreiro, seja o que for. Não é algo simples, porque é a possibilidade de quem consegue abarcar com a sua visão os fatos que se desenrolarão a partir do que já foi vivenciado, do que se está vivenciando. Como, por exemplo, nós conseguimos fazer quando a gente vê uma criança e que está seguindo na sua juventude determinado caminho e segue naquela... A gente sabe mais ou menos onde é que vai dar. As situações que vai sofrer. A gente já sabe disso. Mas, geralmente, quando jovem, não aceitamos. A gente quer fazer o que quer. E, naturalmente, tem consequências. Algumas consequências a gente reverte ainda na mesma década e outras a gente passa a vida inteira. Depende do quanto a gente foi rebelde e do quanto a gente fez. E, na verdade, este povo foi bastante rebelde. Não foi pouco rebelde. Justamente pela compreensão que tinham do Deus. Então, a rebeldia dele, diante do olhar de Jesus, estava visto. As consequências não era que ele quisesse, não era que de forma alguma que ele desejasse, mas que era para a sua visão completamente tranquila, aquele entendimento de que para onde conduziria aquele povo que tinha uma missão muito específica e que se comportou de forma inteiramente diversa. Por essa razão, nós sabemos que 70 anos depois da passagem de Jesus, tudo que ele predisse, todas as coisas que foram ditas aconteceram.
Jerusalém foi cercado, tudo foi destruído, o povo foi escravizado de novo e espalhados por toda parte. E ainda assim, o orgulho permanece. E por orgulho e pelos caminhos que andaram, depois que nós sabemos que o imperador romano resolveu tomar para si, né, o cristianismo, claro, um tanto quanto diferente da proposta de Jesus, de perseguidos que eram, os cristãos passaram então a ser perseguidores. Não naturalmente o povo simples, e que tinha vivenciado aquela mensagem, e que passava, através de um para outro, passava aquelas notícias que Jesus havia trazido, mas naturalmente, sempre, na maioria das vezes, conduzido pelas elites. E a perseguição foi desenfreada ao povo judeu. Os crimes, os assassinatos, as expoliações, inúmeras situações foram vivenciadas, porque agora eles precisavam ser obrigados a aceitar Jesus. Naturalmente, pessoas que oferecem uma proposta desse tipo não compreenderam a proposta de Jesus, porque em nenhum momento ele obrigou quem quer que fosse a aceitar a proposta que ele trazia. Ele convidou, como continua convidando. Mas, naturalmente, nós seguimos o caminho que nos parecer mais adequado. E este povo, naturalmente, depois de tanto sofrimento e de ser tão constrangidos e tão forçados, muitas vezes, a abdicar dos seus valores e a assumir publicamente algo que não assumia no seu coração, ainda mais se distanciaram. Confundindo, mais uma vez, confundindo a situação dos homens pela de Deus. Porque, naturalmente, a mensagem de Deus, onde quer que nós venhamos a buscar, se nós tivermos a capacidade de entender que Deus é amor e é misericórdia, vamos ver sempre que Ele está oferecendo oportunidades para todos nós. Não para alguns, não para aqueles que sabem da existência de um Deus único, não para aqueles que são católicos, espíritas, protestantes, mas para todos nós. Não é por outra razão que em todas as épocas, em todos os povos, sempre chegou junto alguém que tinha uma visão a mais, para fazer com que nós nos voltássemos para o Espírito que somos. Para que nós pudéssemos desvendar a essência, pudéssemos tirar o foco da matéria e perceber, entender, termos então a ciência e a pré-ciência de que está em nossas mãos construir dias melhores para nós, individualmente, e para todos nós, coletivamente. Porque nós estamos trabalhando, estamos vibrando em que faixa? A nossa condução de pensamento, de energia, de sintonia, onde ela está? Nós estamos agora na casa espírita. Espero que estejamos com o pensamento, naturalmente, nos valores espirituais, nos interesses do espírito, que deveriam ser todos, mesmo quando nós estamos buscando a matéria, porque precisamos da matéria. Mas mesmo nesses instantes, nós deveríamos estar vendo que a conquista que nós estamos fazendo para amealhar os recursos, para termos conforto material, devem sempre ser pautados pela honestidade, pela melhor maneira de que possamos transitar sem interferir e sem, de forma alguma, prejudicar a quem quer que seja. Que possamos fazer as nossas conquistas cientes da importância de não ferir, de não passar por cima, de não prejudicar. Porque quando nós fazemos assim, nós já estamos construindo e já poderíamos ver o futuro que estamos preparando. Qualquer um de nós pode fazer esta avaliação de nós mesmos e ter a ciência de como será o nosso futuro, baseado em como nós
estamos nos conduzindo hoje. Não apenas falando, porque falar a gente lê e repete. Só isso. Mas é vivendo. É vivendo. Porque se eu aprendo, se eu busco esse conhecimento que foi oferecido de mão beijada pelos Espíritos, que inúmeros mensageiros nas mais diferentes épocas vieram à Terra para trazer isso para nós. E nós achamos que é só ler, fechar o livro e ter ali algum conhecimento para as nossas conversas. Não é. É para a nossa vida. Tudo que a gente busca conhecer e aprender é para a nossa vida. É para trazer contentamento, satisfação, bem-estar, tranquilidade mental, independente das circunstâncias em que nós estamos transitando. Não é por sermos, então, herdeiros de Deus que nós vamos agora querer a todo instante estar desfilando em um tapete vermelho, com alguém jogando pétalas de rosas para nós, retirando os espinhos. Porque o seu filho dileto veio à Terra e passou pelas situações mais arbitrárias. Passou por diferentes, sempre sendo humilhado, rejeitado, desprezado na maioria das vezes. E era o seu filho bem-amado. Nós também somos bem-amados. E nós não podemos, bem verdade, passar pelo que Jesus passou, claro. Porque a cada um de nós é de acordo com as possibilidades de vitória. De vitória. Porque nascemos para ser vitoriosos mesmo. Mas é vitoriosos nas situações que chegam, nós sempre conseguirmos superá-la com realmente nos comportando como filhos de Deus e herdeiros da eternidade. Então não há um minuto, não é essa dor de 2 minutos que chega para nós, não é 20, 30, 40, 50, 100 anos. É todo o futuro que nós temos a nosso dispor. Fomos criados em dado momento e agora estaremos por toda a eternidade. Então o que queremos para nós? Nós queremos ainda ficar como crianças que achamos que precisamos da proteção para lá e para cá, não sabemos nos conduzir, não sabemos nos colocar nas situações. Estamos esperando que quem? Que Dr. Bezerra de Menezes faça por nós? Nos auxilia, bem verdade. Toda falange de espíritos, de irmãos que já pensam e trabalham pelo bem, se colocam sim ao dispor das humanidades para nos auxiliar neste desenvolvimento. Mas não fará a lição por nós. Não fará. Então o que nos compete? Conquistar a sabedoria e a força, desenvolvendo a fé, para então vivenciarmos sempre o que vier da melhor forma possível. Isso não quer dizer que nós não vamos chorar. Isso não quer dizer que nós não vamos, em dado momento, pedir que seja aliviado o nosso peso, que nós tenhamos bom ânimo, que tenhamos coragem. Mas isso quer dizer que nós não vamos nos revoltar, que nós não vamos exigir privilégios porque somos espíritas. Porque todos nós somos amparados por Deus. Não é à toa que Ele nos concede um anjo guardião. Um anjo guardião, um espírito superior a nós. Porque se fosse igual a nós, seria cegos conduzindo cegos. Então é superior a nós, que se dedica a buscar nos intuir para que nós possamos nos desenvolver da melhor forma possível. Mas nós nos conectamos, nós sintonizamos com essas ideias, até sabemos, mas nem sempre queremos fazer. Porque ainda queremos regalias, ainda queremos o que é mais fácil, ainda queremos aquilo que nos dê bem-estar momentâneo.
quando o bem-estar que nós precisamos é aquele que está conosco, independente do organismo físico que nós estejamos usando. Seja ele um corpo saudável, seja ele um corpo em franca decadência, como naturalmente acontece, que nós possamos cultivar o desenvolvimento, o crescimento e o bem-estar do espírito que somos. Porque não somos este corpo, que é precioso. Porque sem ele, como operar, como fazer as diferentes, como nos desenvolver? Se nós precisamos de uma matéria para agir na matéria. E é aqui onde nós nos desenvolvemos. Porque lá nós achamos que tudo é fácil. Estamos despojados da matéria e assumimos. Muitas vezes queremos assumir coisas além das nossas possibilidades, que nunca é permitido. É permitido dentro das nossas possibilidades. Naturalmente, tendo possibilidades de êxito ou não, porque é sempre dependendo do que nós estamos dispostos a fazer ou não. De algumas vezes é fazer, de outras é não fazer. Porque é preciso que a gente consiga olhar para as situações e saber identificar o que realmente é bom para cada um de nós. Eu imagino que, sem sombra de dúvida, o que é bom para todos nós é o estudo que a doutrina nos proporciona, a possibilidade que temos de refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta, sobre o que nós desejamos para fazer na eternidade, o que nós queremos para nós. Então, que possamos trabalhar com alegria no coração, que possamos fazer o melhor que nós pudermos, seja onde for que nós estejamos, e que, principalmente, trabalhemos por reconhecer que a humanidade inteira, independente do partido, independente da cor da pele, independente do time, independente de qualquer coisa, toda a humanidade são irmãos nossos e que nós precisamos aprender a desejar o bem para todos. Que assim seja. Assim seja. Aqui.